Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos vocês que acompanham o nosso canal Cockpit do Xande. Muito bem, pessoal, deixando o seu like aí, se inscrevendo no canal e dando aquela força aí pro Xande. Muito bem, meus amigos, falar um pouquinho aí sobre esse jogo de ontem, né? Que jogo, né? Flamengo 5-1 e Fortaleza 0. Muito bem. E aí me traz até uma certa preocupação que não tem nada a ver com Fortaleza, né? Na questão do Vojvoda, rapaz, eu gosto muito do Vojvoda. Eu gosto muito do trabalho do Vojvoda, mas infelizmente aí essa temporada não tá indo legal. E aí volto a falar aquilo que eu falei para alguns torcedores do Bahia, que eu disse, olha gente, vocês têm que tomar cuidado para vocês não irem bem na Libertadores, focar na Libertadores e esquecer o Brasileirão. Porque aí, quando vocês acordarem, vocês já estão lá embaixo na zona do rebaixamento, para poder subir é muito difícil. Ainda eu citei o próprio Fortaleza, há uns 2 ou 3 anos atrás, citei também o Atlético Mineiro ano passado, né? E aí o Bahia, acidentalmente, vamos dizer assim, foi para a Libertadores, que eu acho que o Bahia tem chance realmente de ser campeão da Libertadores. O Fortaleza conseguiu passar, né? Está classificado para a próxima fase da Libertadores, porém passando esse vexame aí no Brasileiro. Muito bem, mas a gente não tem nada a ver com isso, daí é problema deles, eles que se resolvem. Bom, pessoal, falando aí do nosso goleirão, nosso paredão é o Paredão Rossi, né? Rossi ontem, né, mais um espectador no campo, né? Como o pessoal diz, né, assistindo o jogo de camarote, de luxo, de visão privilegiada. Fez ontem no finalzinho uma boa defesa, uma bela defesa no gol, no chute, né, uma bomba bem forte aí de Breno Lopes, né? E mais nada, né? Então vou dar uma nota 8 para o nosso goleiro Rossi. Varela, rapaz, o que Varela tá jogando? Varela começou mal, o pessoal chamava de água de salsicha, rapaz, e o Varela ganhou a posição do Wesley, viu? Caramba, deu 2 assistências, e que gol pornográfico aquela da assistência dele pro Michael, meu Deus do céu. Por isso que eu falo que eu prefiro muito mais o Michael do que o Cebolinha, gera muito mais jogo. Erra no finalzinho, erra, mas eu vou falar do Michel na frente. Xande, e nota do Varela? 9. Aquele cruzamento dele, meu Deus do céu, né? Tanto pro Everton Araújo, que ele deu uma assistência, e pro Michael. Caramba, muito bem. E quase fez o dele. Quase fez o dele. O goleiro do Fortaleza conseguiu defender. E o nosso camisa 10? É aquele passe de trivela dele pro Arrascaeta. Cara, é que o cara falou, né, na transmissão. É o zagueiro que deveria ser 9, né? E o 10 que deveria ser... o zagueiro que deveria ser 10 e o 10 que deveria ser o 9, né? Caramba, né? Então nota aí do Léo Ortiz, né? 9 também, vou dar 9. Danilo, né? Boa jogada de Danilo ontem, né? Entrou muito bem, muito seguro, apareceu na construção, inclusive foi dele, né? O belo passe que permitiu o Bruno Henrique criar a chance para clara, né? Perdido por Arrascaeta bem no início do jogo, né? Então nota 8 aí para o nosso Danilo e Alexandre. Caramba, feliz ontem do Vina ter entrado, né? Mas o Alexandre tá destruindo. O Alexandre ali é titular. E que bom pro Flamengo, né? Tem 3 laterais esquerdos nível de seleção. Alexandre, né? O Beijinho, Ayrton Lucas e o Vina, né? O Alexandre ontem ele cruzou para a chance perdida pro Bruno Henrique, né? No primeiro tempo, e apareceu muito bem na marcação. Levou um amarelo, que deu uma falta daquele Quetino, né? Que parou o contra-ataque, mas vou dar nota 8 pro nosso Alexandre. E o Vina? Entrou já no final, vou dar uma nota 8 aí para ajudar, sem nota, mais um 8 aí para poder dar uma moral pro rapaz. E o nosso Everton Araújo ontem, o garoto minha, rapaz, que eu falo, tem que dar a chance pros cria, né? O primeiro gol dele ontem, né? Ele ontem bloqueou,
o chute de Marinho na área. Isso era no primeiro tempo, deixou o Varela na cara do gol no lance com o João Ricardo, que João Ricardo salvou o goleiro do Fortaleza, né? Desarmou um contra-ataque que seria perigoso e ainda fez um belo gol, né? Um chute muito bonito ali dentro da área. Inclusive naquele jogo contra o Central Tátira, se não me engano, eu falei, tá faltando homem ali na marca do pênalti. Ali geralmente quem ocupa aquele espaço ali são os cabeças de área. Poderia ser o Gerson ou o Luiz Araújo, Everton Araújo. Ele fez o gol ali ontem, daquela posição. Nota do Everton ontem, Xande, vou dar um 9 pro menino. E o Gerson? Rapaz, aquele finalzinho do segundo tempo ali, Gerson com aquele gás ainda, rapaz, ele deixou 4 jogadores do Fortaleza vendo navio, cara. Caramba, né? Muito bom, muita boa participação na construção, na defesa, né? Olha, deixou também Luiz Araújo, caiu na cara do gol, correu o campo inteiro, e lá no finalzinho, 45 minutos, fez fila. Caramba, Gerson, 9. E aí tivemos o nosso camisa 10, nosso Arrasca, artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? Depois daquela atuação apagada do Esportivo Tátira, né, voltou a jogar bem e ser decisivo. Teve um bom chute defendido no início e depois perdeu uma chance clara ao sair cara a cara com o goleiro do Fortaleza. Depois se redimiu ao abrir o placar em um belo chute, deu assistência para o gol de Luiz Araújo. Ele deu aquela atrasadinha, o Luiz Araújo chegou ali chapando e fez a comemoração do Saci provocando o Davidson. Aí ele saiu e entrou o nosso Pulga. Esse é bom, viu? Xande, qual a nota do Arrasca? 9, menino. Dá 9 pro rapaz aí. E o Eric Pulga, vou dar 8 para ele, né? Vem de uma lesão, se recuperou, entrou bem, deu um passe lindo pro Varela e iniciou a jogada do gol do Michael, né? O Pulga é craque, né? E volta de lesão, tranquilo. 8. E o menino Luiz Araújo? Cara, o cara te desequilibrou, cara. Perdeu uma chance cara a cara já no primeiro tempo, mas depois deitou e rolou, fez 2 gols e foi um dos melhores em campo. Xande, nota do Luiz Araújo 9. Agora deixa eu falar uma coisa pra você. Eu fiz um comentário hoje no canal de alguém que eu não lembro, que eu disse assim: Luiz Araújo é aquele jogador que ele veio pro Flamengo desacreditado pela torcida. Aí todo mundo, não, para. Ele foi crescendo, conquistando o espaço dele. Ele já vinha bem, desde o tempo do Tite, de outros treinadores, ele já vinha bem, né? Quem trouxe ele foi o São Paulo, se não me engano. E ele cresceu muito no Flamengo, muito. E outra coisa, ele, assim, a percepção que eu tenho é que ele é meio São Paulo, não sei porquê. Mas ele, aos poucos, ele está assumindo essa identidade da cara do Flamengo. Então, um jogador muito bom, muito interessante no elenco do Flamengo, que entra muito bem no segundo tempo, né, no meio do jogo, um jogador assim, que pensa, jogador de segundo tempo, né? Mas um jogador que tem, assim, crescido muito, tem entrado muito bem também na titularidade. Muito bem, aí ele saiu, entrou o nosso Chimbica, Juninho Chimbica, né? O Juninho, então, ele entrou, participou pouco, perdeu uma chance que dominou mal e caiu na área com a chegada do marcador. Xande, nota do Juninho, 6. Mas o Juninho pode se repetir a história do Luiz Araújo, espero que se repita, né? Porque ele é um bom jogador. Tá faltando mais. Tá faltando mais ele o quê? Chance? Não diria, mas tá faltando mais vontade, vamos dizer assim. Bruno Henrique também jogou bem ontem, viu, gente? Voltou um time titular, né? Gostei do jogo do Bruno Henrique ontem. Deixou o Arrascaeta cara a cara com o goleiro no início, quase fez o dele ao chutar para a defesa do goleiro, participou do primeiro gol de Luiz Araújo, ao finalizar para o rebote, Luiz Araújo veio e sacramentou. Xande, nota do Bruno Henrique, 8. E aí ele saiu, entrou nosso menino Pedro Reverência. Pedro também entrou bem, né? Finalizou 2 vezes, não marcou, mas deixou o Michael e Gerson na cara do gol em 2 lances diferentes. Ainda roubou a bola e deu uma linda assistência pro Luiz Araújo, de calcanhar, né? Pedro é craque demais, cara. Nota do Pedro, 8. E aí o nosso Cebolinha, né? Cebolinha ontem, pessoal, mais uma vez, uma atuação muito discreta, né? Gosto dele, eu acho que tem um bom futebol,
todo mundo sabe que ele tem um bom futebol, precisa ele acreditar, né? Botar a cabeça dele ali, acreditar e entender que ele é craque, né? Ele é um jogador que já fez diferença na seleção brasileira. Vou dar uma nota 6 pro Cebolinha. E o nosso bicho, nosso robozinho, né? Eu gosto muito do robozinho, cara. Voltou a entrar bem, fez um belo gol, entrou no lugar do Cebolinha, inclusive, né? Mas errou um passo lá com o Gerson, né? Em outra chance clara, é aquela questão, tá oscilando, mas o Michael gera muito jogo, né? E aquele gol dele é pornográfico, cara. Que gol dele! O Varela cruzou, ele veio chapando no meio de voleio ali, entrou, caramba, de primeira, né? E tá concorrendo aí ao gol do ano, né, Michael? Gente, nota do Michael, 8. Muito bem, e aí agora falar do nosso mago, do nosso Felipe Luiz, né? Muito contestado aí por uns cabeça de bagre, porque Jorge Jesus estava livre no mercado, queriam aí contratar o Jorge Jesus. Cara, esquece o Jorge Jesus. Esquece, siga em frente. Se um dia tiver que voltar, vai ser natural. Nada de forçar a barra, mandar o Felipe Luiz embora para trás do Jorge Jesus. Quem garante que daria certo? Ninguém garante, né? Então, o Felipe Luiz ontem, né, armou o time muito bem, apesar que eu não gostei da formação inicial do Cebolinha, né? Dominou o jogo do início ao fim, não sofreu defensivamente e saiu com uma goleada muito justa ontem contra o time do Fortaleza. E esse time do Fortaleza não é qualquer um não, gente. Cheio de 4, a nota do Felipe Luiz, 9. Vou dar 9. Gente, mas o time do Felipe Luiz, do Fortaleza, não é qualquer time. O time é muito bom. Muito bom. O Vojvoda é um excelente técnico, né? Não é qualquer time, não. Pessoal, então vamos lá. Estatística do jogo. Só para encerrar aqui rapidinho. O Flamengo, ele deu 16 chutes, Fortaleza 11. Agora, no gol, o Flamengo deu 13 e o Fortaleza 3. Posse de bola 65% para o Flamengo e 35% para o Fortaleza. Teve um momento da partida que foi 82% para o Flamengo. Passe 621, logicamente teve maior tempo de jogo, né? Com a bola, o Flamengo, e o Fortaleza 326. Precisão de passe excelente, 90%, e o Fortaleza 84%. Falta do Flamengo cometeu 10, o Fortaleza 11. Foi um jogo bem leal. Cartões amarelos, 1 para cada lado. Nenhum cartão vermelho, impedimento 2 para cada lado. Escanteios, o Fortaleza cobrou 4 e o Flamengo 2. Com isso, o Flamengo está em primeiro, seguido com 24 pontos, seguido com o Cruzeiro com 23, Bragantino com 23 e Palmeiras com 22. A sacanagem, desculpa a palavra, está por conta da CBF, que colocou o Cruzeiro e o Bragantino para jogar no meio da semana. E com isso, o Flamengo e o Palmeiras, né, que não vão jogar e deverão ser ultrapassados. Brincadeira, viu, do nosso CBF? Então, pessoal, é isso aí. Se você ficou até aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal, porque aqui é Flamengo. Fui!